Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o HGLG11. Será o seu acompanhamento mensal e temos algumas coisas para destacar. Mas antes de nós irmos para o relatório gerencial referente ao mês de junho de 2026, nós vamos falar um pouco sobre a situação do fundo atualmente. Então, no nosso raio-x de hoje, nós conseguimos ver que o HGLG está sendo cotado a R$ 148,72, tem um dividend yield de quase 9%, isso aqui é muito bom, e um PVP de 0,89, ou seja, está 11% descontado em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária de 14 milhões de reais negociados em apenas um dia e uma variação positiva nos últimos 12 meses, de 3,71% de rentabilidade para os seus cotistas. Do último topo, que foi aqui aproximadamente em R$ 154, nós temos uma desvalorização de 4,20%. Com essas informações em mente, vamos agora para o relatório gerencial. Vamos pegar nossa canetinha vermelha para podermos rabiscar algumas coisas que eu já deixei destacado aqui para vocês. Essa parte a gente sempre pula, são mais parte sim, demonstrativa, um pouquinho da macroeconomia, e agora chegamos no comentário da gestão. Então, o fundo apresentou um resultado de receita de 1,73, lembrando que aqui nós temos um não recorrente, que foi contabilizado como recorrente, o que gerou um resultado aqui de 1,47 por cota. O principal drive foi o zeramento do lucro contábil da SPE, que foi de 14 milhões, que foi o que eu falei com vocês, com a conclusão do empreendimento, movimentando o recorrente em desenvolvimento do fundo, o galpão 200 e o galpão 300 e etc. Nós temos aqui então que o resultado da SP reflete alguns aluguéis e rendimentos financiados sobre o caixa do empreendimento. Então, por que que eles reportaram como um lucro recorrente? Porque isso aqui vem de aluguéis, porém um acumulativo de aluguéis que ficou ali no caixa enquanto eles estavam realizando o empreendimento. Porém, agora esse empreendimento finalizou, eles agora receberam e puderam contabilizar esses aluguéis, mas entrou tudo de uma vez. Então esses 14 milhões, eles não poderiam colocar como não recorrente, porque foi de aluguel recorrente, porém é um não recorrente, porque provavelmente não vai acontecer mais uma vez, né? Ou pelo menos é assim que eu entendi. Vamos ver como é que vai ser o aluguel do mês que vem para ver como é que vai ficar a questão da geração recorrente do fundo. Então, a distribuição do rendimento desse mês foi de 1,10 por cota, então esses 30 centavos, 37 centavos já entraram aqui na nossa reserva de emergência não, na reserva do fundo. Tivemos também algumas movimentações de locatários. Tivemos a saída no ativo Guarulhos, na verdade, foi a entrada, né, da Fuleda, e no ativo Cislog Galeão, a entrada da Cinedux. Já no ativo CLE, aí sim tivemos a saída do TLS e a entrada da Shopee. Ou seja, a Shopee já vem compondo ali, se não me engano, é 7% da carteira do fundo, agora já aumenta um pouquinho mais. A vacância foi reduzida para 3,1 e em janeiro de 27, a nossa projeção é que a vacância esteja aqui em 4%. Se levarmos em consideração um fundo que tem um patrimônio aqui de 1,6 bi e quando incorporar o LVBI vai ficar de 1,6, não, 7,6 bi e quando incorporar o LVBI nós vamos ter ali 9 bi, quase 10 bi de patrimônio, então 4% de vacância é até pouca coisa, né? Nós tivemos aqui, vamos falar sobre a alavancagem do fundo, né? Eles falam que o fundo encerrou aqui o mês com 8,7% de alavancagem financeira no portfólio e 10% se levarmos em consideração o patrimônio líquido. Mas só que, pessoal, nós temos que levar em consideração uma coisa aqui, na verdade, não é o patrimônio líquido, né? É considerar o volume da dívida contraída via SPE. Só que aqui a gente está falando em relação ao patrimônio líquido e de dívidas apenas de CRI. Se olharmos aqui no informe mensal, a gente tem acesso a esse documento lá no Investidor 10 ou no site do fundo. Eu prefiro o Investidor 10 porque a gente consegue achar cá embaixo na parte de documentos, a gente acha bem facinho, ó. Aqui, ó, fato relevante, informe mensal. Para peguei aqui, a gente já olhou. Então, pegando esses dados, eu vi que o fundo tem de caixa 48 milhões e de FII, que é um pouco líquido também, que ele consegue se desfazer, 255 milhões. Assim, o fundo tem em ativos, ativos líquidos nesse caso, aqui é um 7, tá? Porque eu estava fazendo um cálculo aqui, tem de ativo líquido 300 milhões de reais. Só de passivo ele tem 1 bi e 300 milhões. Então, o passivo é
4 vezes maior do que o ativo dele, que ele consegue se desfazer sem precisar vender os imóveis, tá? Já essa alavancagem em relação ao PL, nós temos 17,15%. Mais uma vez, levando em consideração que eu levo o passivo total em consideração. Já eles não levam o passivo total. Eles não levam o rendimento a distribuir, taxa de administração, eh, obrigações por securitizações ele leva. Então, a gente tem uma diferenciação aqui nos nossos meios de calcular essa alavancagem. Eu gosto mais do meu jeito, porque eu consigo ver a alavancagem real em relação ao patrimônio líquido e também em relação ao ativo. Tem fundos, por exemplo, que apresentam o passivo menor do que os ativos que ele tem. Então, isso fica muito confortável para o fundo, porque não precisa estar vendendo imóvel para pagar a dívida e pode manter seus rendimentos tranquilamente. Mas aqui embaixo, né, nós vemos que a obra do ativo HGLG de Simões Filhos, que foi o Galpão 100, foi concluída. E o galpão está em plena operação, com todas as licenças emitidas. Eles continuam o monitoramento das obras do Galpão G200 no empreendimento logístico de Simões Filho BA. No mês também eles concluíram a assinatura de um contrato com o Mercado Livre. Então lá em cima foi a Shopee. Nós tivemos agora aqui o Mercado Livre, que é, se não me engano, 14% do fundo. Então, no ativo HGLG Itupeva, no galpão 400. Nós tivemos aqui uma ocupação de 52.200 metros quadrados e a alocação por área foi R$ 37,05 por metro quadrado. Então nós temos aqui um yield on cost de 11,8%, super de boa isso aí. E vamos ver mais ou menos quanto de renda que vai entrar para o fundo somente com esse aluguel aqui, né? Então nós temos 37,05, que foi o valor do aluguel, vezes a quantidade de metros quadrados, que foi 52.200 metros quadrados. Então nós temos aqui, eu acabei ficando demais, 37,05 vezes 52.200 metros quadrados. Nós temos aqui quase 2 milhões de aluguel por mês que o Mercado Livre vai pagar. Fora que esse aluguel ele é reajustado pela inflação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a AGE, né? Consolidação da plataforma de logística. Aqui é basicamente a incorporação do LVBI, do Brookfield, pelo HGLG. Só que nós tínhamos uma previsão que fosse no primeiro semestre de 26. Acabou o primeiro semestre e colocaram aqui que a previsão é para o segundo semestre e vamos esperar para ver se vai ser mesmo, né? Mais embaixo aqui, chegamos na DRE, a gente consegue ver que o fundo ele gerou 76 milhões, só que se a gente tirar os 14 milhões, fazendo em conta de padeiro aqui, né, para a gente ver qual que seria o recorrente esse mês, então o fundo gerou 76, 290, 720, menos 14 milhões e 700 mil, né, e 700 mil, nós temos aqui o que o fundo gerou praticamente 61 milhões de reais. Então esse seria o recorrente do fundo, o que equivaleria ali mais ou menos a 1,43 por cota. Aí nós vimos que o fundo ia ter praticamente gerado 1,13, se a gente levar em consideração 30 centavos de despesa. É claro que inflacionando isso aqui, né? Em vez de deixar assim, mas vamos calcular certinho para a gente ver como é que fica. Então, 1,43, pera, 1,43 menos 0,26 centavos, nós tínhamos ali 1,17. O fundo distribui 1,10, então nós teríamos ali 7 centavos para entrar na reserva do fundo. Então, com essa movimentação aqui, que teve um não recorrente, que foi equivalente aqui a 13 centavos, mais ou menos, 14 centavos, nós ficamos aqui com uma reserva que cresceu de 7 centavos para 0,43 centavos, em um fundo que está só crescendo, hein? Aqui para baixo nós vamos encontrar agora um pouquinho sobre o saldo devedor, e essa aqui é uma questão que eu quero conversar com vocês. Lembra que a dívida é 17% do PL e 4 vezes maior do que o ativo. É claro que vai diminuir quando ele incorporar o LVBI, vai lá para 13% do PL. E aqui, pessoal, a gente tem que só nesse ano de 2026 ele só precisa pagar 27 milhões. 27 milhões, super tranquilo, né? Já o ano de 2027, 60 milhões. Bom, um fundo que vai ter quase 10 bi de patrimônio, 60 milhões, é super de boa também, né? Então, é uma dívida que está pouquinho ainda, eles conseguiram diluir essa dívida para bastante tempo, né? Então é isso aí. Aqui a carteira de ativo, a gente vê que o fundo é bem diversificado. Estamos presentes em 8 estados, tem mais de 2 milhões de área bruta alocada. A maioria dos seus inquilinos são Double ou Triple A, aqui mais de 70% do portfólio,
contratos atípicos. E como eu falei para vocês, o Mercado Livre é o maior inquilino com 14% e a Shopee com 7%. Temos também Volkswagen, Electrolux, Decathlon, Kremer, Raia Drogasil e outros. Se não me engano, são quase 150 inquilinos, então é difícil listar todo mundo, hein? Para finalizar o vídeo, vamos falar aqui do reajuste, né? No mês de julho, agora temos 7% da carteira para reajustar. E os contratos, eles vão ter revisionais aqui em 2026 e ainda resta 12%. É importante ressaltar que os contratos que estão vencendo, o fundo não espera vencer para poder tentar renegociar com a empresa ou até mesmo buscar outro inquilino. Ele prefere ver isso bem antes para poder não manter aquele tempo sem o galpão estar gerando dinheiro para a gente. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais uma vez o acompanhamento mensal do HGLG. Vamos continuar para ver como é que vai ser o próximo relatório, para ver se entra mais recorrente. Ou se o fundo mantém ali mais ou menos no seu 1,40, 1,50 centavos por cota, a gente consegue aí manter, quem sabe até levar o guidance de dividendos, né? Fora isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham. Quem chegou até o final, na verdade, comenta aí qual é o tipo de. Qual é o galpão logístico, não. Qual é o ativo que vocês têm de logística na carteira. E Papai do Céu abençoe cada um de vós. Até a próxima.